E aí, gente, sem isso aqui. Hoje a gente vai para a segunda parte da nossa aula sobre Philip Fisher, do curso Uncommon Risk and Uncommon Profits. Philip Fisher é um dos caras mais importantes nesse tema, em livros de investimento, tanto que o Warren Buffett e o Munger e vários shareholders que vão nas conferências falam sobre o livro, né? Então, continuando aquele outro que a gente estava falando sobre o tema, para terminar, né? Ele fala, por exemplo, como um investimento conservativo busca conservar poder de compra com mínimo de risco, né? Então, vamos pôr aqui a parte 1. Um bom investimento conservador, né? Então, investimento busca minimizar o risco, mantendo o poder de compra, né? Mantendo o poder de compra. Que é Purchasing Power, que eu vou pôr só PP. Poder de compra, né? Então, por que ele diz isso, né? Então, deixa eu até corrigir aqui. O ponto é que você, por exemplo, vamos supor que você investe 5 mil reais nas ações da Apple. Qual que é o risco das ações da Apple caírem em longo tempo? E vamos supor que você tem um prazo de mais ou menos, vamos supor aqui, você investiu 5 mil reais em ação da Apple, 5K, e você tem um prazo de vender elas na sua mente, tá? Nos próximos 6 meses ou um ano. Tu não quer segurar elas por muito tempo, embora seria recomendado. Qual que vai ser o yield, né? O yield vai ser a porcentagem de ganho em relação a esses 5 mil do crescimento das ações. Então vamos supor que as ações cresceram 5%, um valor relativamente bom. Então tu vai ter 5 mil vezes 5% mais 5 mil. Você faz essa conta, vai ser o quanto você ganhou nesse processo. Então, o grande ponto aqui é seu yield, a porcentagem de ganho. Vamos supor que é o contrário. Então você tem um yield negativo, então elas caíram 5%. Não estamos falando de opções aqui, tá? Como a gente falou nas outras aulas. Aqui é simplesmente você ir na ação direto. Você vai no aplicativo, põe na ação direto. Então você vai perder esse mesmo valor em vez de ganhar. Então o yield é o que mais importa. Então, como que você avalia o risco, né? Normalmente as pessoas dizem que você avalia usando uma coisa chamada beta. Também chamada de volatilidade. Então muitos investidores, até normalmente bancários, dizem que um alto beta é extremamente importante para investimento. Em períodos de 3 a 6 meses, por exemplo. Só que a visão de Vale Invest, normalmente, tu quer ter uma visão de longo prazo. E a visão de longo prazo, ela não considera a volatilidade como algo que é associado a risco. Então, o risco, aqui, a minimização de risco não pode se basear na volatilidade. Isso é uma falácia. Você mantém poder de compra em relação à inflação. Sobre inflação, o que é a inflação? Segundo o Mises, né? É a diferença em expectativa de agora versus o futuro. Por exemplo, eu vou apagar aqui, que eu creio que não é mais útil. Vamos supor que eu tenha. Agora versus futuro, tá? Eu falei presente. Agora versus presente é difícil, né? Vamos supor que eu tenha 5 dólares agora versus 5 dólares no futuro. Então eu tenho quanto vale agora e quanto vai valer no futuro. Isso depende da expectativa futura em relação a isso. O que regula isso daqui no fim é chamado de time preference, né? Preferência temporal. Mas não vamos ao caso aqui para não confundir ninguém. O ponto é que a porcentagem de inflação, vamos supor que seja 6% ao ano, vai tirar meu poder de compra em relação aos 5 dólares, que é um fenômeno monetário, segundo o Friedman, né?
Não é exatamente somente o fenômeno monetário, na minha opinião. O Milley fala isso toda hora, mas enfim. Em podcasts. Mas o grande ponto é que o que eu comparava com $5 não vai comprar a mesma coisa posteriormente. Esse é o decaimento de poder de compra. Então, tem uma coisa que eles falam também, que às vezes uma empresa ela pode estar dizendo que está lucrando ao longo dos anos, quando na verdade ela está perdendo em questão de inflação. Então, às vezes o faturamento dela, se você ajusta a inflação, tu pode tirar o poder de compra dela, o que vai alterar o lucro real dela, não nominal, porque o lucro nominal, faturamento, quando a gente fala nominal é o que está escrito no papel, por exemplo, num dado digital. O real é calculado com questões como poder de compra. Então, quando você está falando de poder de compra, qual a diferença de eu investir 5 mil agora, tendo um 6% de lucro, 5% no caso, vamos supor que esses 5 mil, isso aqui é importante. A inflação anual foi de 6%, certo? Sobre a moeda. Vamos supor que seja reais aqui. Meu yield nas ações da Apple foram 5%. Então, obviamente, eu tenho 6 menos 5 vai dar 1% aí de ganho em relação a ajustado para inflação. Nem sempre a inflação é 6%, tá? Mas o grande ponto é que a inflação pode tirar poder de compra em relação ao meu yield. Então, se você nunca coloca a inflação, você vai perder a noção real de ganho aqui. Só que tem um problema, porque vamos supor que o seu dinheiro ficasse parado. Então, se eu pegar 5 mil, parado, ele só vai perder 6% de inflação, certo? Só que vamos supor que meu investimento dá errado, eu invisto na Apple e dá merda. E eu perco tudo. Cara, na minha opinião, é melhor você ter 5 mil inflacionado ao longo do tempo, durante um ano, do que perder 5 mil num investimento que não dá certo. Creio que você tem que concordar comigo, porque, obviamente, é melhor. Aqui uma regra de investimento mais importante. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. É melhor um hambúrguer na mão do que na moita, né? Que em inglês significa It's better a burger in the hand than two in the bush. Não tem como discutir contra isso, né? Você às vezes pensa que investir é literalmente ganhar, mas depende. Se a sua alocação de recursos for ineficiente, sua minimização de risco em relação ao poder de compra, tu vai perder. Mas enfim, essas duas coisas são importantes. Baixos dividendos ou nenhum pode ser melhor. Eu já falei disso anteriormente, mas eu vou ressaltar de novo. Então o Fisher vai dizer no nível dele, né? Um common risks e um common profits. Baixos dividendos pode ser algo bom para fazer. Não é necessariamente bom ou ruim ter alto ou baixo dividendo. Por quê? Lembro de uma vez, primeira vez que alguém falou de investimentos pra mim, eu tava almoçando depois, na hora de trabalho. E aí um cara começou a me falar de investimento, né? Ele falou que ele tava investindo em Itaú, aí tava falando sobre empresas que ele começou a investir com dividendos, etc. E eu tava ouvindo meio que, eu não sabia muito sobre o tema na época, eu tava ouvindo, nossa, que papo de maluco, né? Mas ele enfatizou muito que ele queria investir em empresas com dividendos, né? E eu penso nisso agora como, por quê? Por que você quer apenas investir em empresas com dividendos? A verdade é que para você ter retorno de dividendos suficiente para ter uma vida, sei lá, um salário mínimo, cara, é uma porcentagem muito alta de lucro que você tem que ter, dividendos, e percentual de yield, pode ser, depende. Tu recebe, às vezes, semestralmente, tipo, não é mensal esse negócio, e depende da política da empresa, e a política de dividendos de uma empresa pode mudar, e também tu precisa ter uma alocação de capital enorme para você ganhar coisas satisfatórias, né? Então, se a gente tá falando de, por exemplo, sei lá, mais de 100 mil com uma porcentagem de yield, assim, mediana para você ganhar algo de forma eficiente, o que não é uma realidade para a maioria das pessoas. Então,
essa é a realidade de dividendos, né? Que as pessoas normalmente não dizem, né? Que na verdade a alocação necessária é muito mais alta do que parece. E não necessariamente uma empresa que dá muitos dividendos é algo bom, porque basicamente dividendos é a empresa dar dinheiro para os seus shareholders. Dinheiro que ela poderia reinvestir em si mesma. Por que ela está dando dinheiro para os shareholders em vez de investir em si mesma? Porque investindo em si mesma ela pode dar mais retorno ainda para os shareholders que pagando dividendos. Então, tem empresas, por exemplo, de indústria que elas não podem pagar dividendos, elas têm que reinvestir, como uma Tesla da vida. Não pode pagar dividendos. Então, a política de dividendos de uma empresa pode ser algo ruim para ela própria e até para o ganho dos shareholders em relação a ela. Outra coisa, venda quando a companhia, o crescimento da companhia pode ser com altos prospectos, né? Com baixos prospectos. Então você vende uma ação quando a empresa tiver baixo prospecto, baixa projeção real de crescimento ou growth. O que é isso? Essa é a visão de Buffett e Menger também, de Value Invest no geral, Seth Klarman e tal. Isso significa que, vamos supor que você tem as ações da Apple, e você vê que a Apple começa a desandar, começa a fazer investimentos em coisas que totalmente, vamos supor, né, coisas totalmente absurdas e tal. Você só pode vender uma ação quando você crê que o prospecto de crescimento dela não vai ser bom como deveria. Também pode considerar coisas como margem de lucro, busca por crescimento de lucro, eficiência de gerenciamento, marketing. Só que a grande questão é que, quando você está falando sobre value investing, fundamental análise, né? Está falando sobre entender a empresa em si, o mercado que ela está e o que ela está fazendo. Por exemplo, GameStop. Eu sempre quero usar esse exemplo. O que é a GameStop? É uma empresa de aluguel de jogos e de coisas. Também de venda também. Você pode trocar jogos ali. Por que ela tá meio que falindo nos Estados Unidos? Embora ela teve um crescimento por várias razões, tem até algum comentário sobre a GameStop, algumas coisas que aconteceram. Que tentaram fazer short em série na GameStop, um hedge fund grande. Depois, enfim, pessoas comuns lutaram contra isso. Enfim. O grande ponto é que ela é uma empresa em decadência. Aparentemente. O prospecto dela, do futuro de alugar jogos, é decadente. Ou até de lojas de jogos, assim, no ponto de vista de franquias, né? Porque é uma empresa de franquia. Então, é claro que podem ter mudanças em relação a isso, né? Podem ter mudanças de mercado, mudanças de como a empresa age, como ela faz transações, que podem gerar uma habilidade maior para ela crescer. Mas, veja, por exemplo, hoje em dia, a maioria das pessoas nem usam mais disco, elas só usam o formato digital. Então, eu, por exemplo, não, tipo, quando eu era pequeno, eu ia na loja, pirata, né? Comprava Play 1. E a gente, tipo, tinha o disco de CDs, né? Tinha o aquele, aquela, como se fosse um guarda-CD, né? Um guarda-CD na prática. E eu tinha, tipo, cara, uma centena de jogos em CDs, né? Hoje em dia a gente tem punhados, não só porque tá caro, mas porque a maioria dos jogos é melhor você comprar digitalmente mesmo. Embora tenha vários problemas com isso, né? Porque às vezes tu não tem mais. Como é concedido como licença, às vezes você não pode mais baixar o jogo, dependendo, como o jogo The Crew e tal. Só que o ponto de vista é que, do ponto de vista empresarial, essa empresa tá decadente. A vida útil dela não vai passar de 50 anos. 30, 20, talvez, não sei. Não sei o futuro. Mas quando. Essa empresa é pública, você pode investir nela. Então, quando uma ação ela tem prospecto de crescimento baixo, não é uma boa. Depende. Depende. Tem pessoas que ganharam com GameStop há um tempo atrás. Então, não é porque ela não tem prospecto nos próximos 20, 30 anos que ela não vai ganhar dinheiro nos 20, 30 anos, tá? E não sei se você não você sabe, né? A gente não vive mais que 100 anos, então isso não significa que pessoas podem ganhar com isso. Mas é um ponto importante, né?
ele fala que considere o preço e timing da ação, né? Então vamos lá. É parte 4. Considere o preço e timing da ação. Isso vai para outra questão, é que você comprar ações a um valor descontado. Que isso? Eu vi algumas vezes nas conferências de 2007 e 2008 da Berkshire Hathaway. Vamos para um exemplo aqui. Com a PetroChina. Então, muitas coisas sobre a PetroChina. É uma empresa petrolífica da China, não me diga, né? PetroChina. Hidrocarbonetos, crescendo muito. Teve uma época que foi uma das melhores ações do mundo. E em questão de valor, uma época específica. E a Berkshire Hathaway investiu, acho que eles tinham 30% da PetroChina, se não me engano. Depois saiu e tal, e normalmente não fazem tantos investimentos fora do país. Na conferência de 2008 eles falaram, por exemplo, de investimentos na Alemanha e tal, em negócios familiares de longo prazo. Mas enfim, eles investiram numa empresa petrolífica da China. O valor da ação em relação a o preço atual da ação e o valor de mercado estava em 35 mil. Perdão. Estava, por exemplo, teoricamente, segundo o Buffett, em 100 milhões. 100 milhões? 100 milhões. E eles compraram por 35 milhões. O que significa? Esse daqui é o valuation que o Buffett deu em relação ao reporte financeiro da empresa. Ele não falou com ninguém na China. Ele não falou. É uma coisa que eles dizem. Às vezes eles não falam com ninguém da empresa, do board da empresa. A gente vem o reporte anual da empresa e acha interessante. Então você tem que ler muito reportes financeiros, né? Annual report da empresa. Por exemplo, se Nintendo 2024 Annual Report, você consegue ver o reporte anual da empresa de lucro, margem de lucro, faturamento, etc. Então ele fez essa evaluação de 100 milhões, enquanto ela estava variada naquele momento em menos. Eles comparam por esse valor. O grande ponto é que eles compraram um valor descontado. Então eles viram que a empresa valia mais do que as suas ações estavam demonstrando. Por exemplo, vamos supor que as ações da empresa representam 10 ações. Só para um exemplo. Então, a empresa emitiu somente 10 ações. E cada ação vale R$5. Cada. O que isso daí significa? Que o valuation da empresa em ações, né, é R$50, certo? Daqui é um exemplo simples. Então aqui eu tenho 10 ações emitidas, cada uma R$5. Vamos supor que a empresa emite agora 1 milhão de ações. E cada uma vale R$15. Então agora é emissão de 1 milhão, cada uma R$15. Tu já viu que eu coloquei um valor alto, né? Mas tu pode ter emissão contínua, você pode ter split, né? Para ter mais. Mas o grande ponto é que é isso que dá o valor de equity da empresa. Só que quando você vê que uma empresa, no valor total dela nesse caso foi R$50, né? Mas no total dela das ações, nesse caso com 1 milhão por cada R$15, pode fazer a conta. Muito simples, né? Se eu emitir 1 milhão e R$15, é 15 milhões. Tô avaliando a empresa de 15 milhões. Se for 30, enfim, quanto mais as pessoas compram, mais o preço da ação sobe, com o mesmo número de emissões, porque tem pessoa que vende e compra ação, né? Tu vai ter o valor da empresa. E eles avaliaram, com relação ao preço da ação e o que estava emitido, que a empresa valia mais que o dobro do que aparentava, né? Numericamente. E por isso eles compraram, né? E fizeram dinheirinho assim, né? Venderam antes, eles admitem, né? Antes do que deveriam. Mas eles fizeram uma graninha com a PetroChina. Teve alguns probleminhas com pessoas bravinhas aí que eles mexem na China, que a China faz aquilo e acolá. Que é verdade, né? Mas enfim. Compraram o valor descontado da ação, do valor.
Então, eles viram que a empresa valia mais do que ela estava sendo cotada no mercado. E é isso que você tem que fazer em cada ação, né? Não siga nada. Outra dica do Fisher, né? O Buffett também e o Munger falam a mesma coisa. Significa que você não deve seguir as cotações do mercado a esmo. Então alguém no YouTube fala, ó, vai em tal empresa e compra tais ações. Cara, esse negócio, por exemplo, de assessor de investimentos, cara. Tipo, o Benjamin Graham já falava no Security Analysis, né? O Intelligent Investor. Então, livro que você tem que é obrigado a ler nesse tema. Esse negócio de assessor de investimento é esquisito, porque o cara, ele investe o seu dinheiro, mas ele não investe o seu dinheiro com você, como no hedge fund também acontece isso. Embora nem sempre no hedge fund o assessor ali tem todo o seu capital investido ali. Mas é estranho, né? Porque o cara investe o seu dinheiro. E se ele errar, você se lasca e tem que pagar uma taxa pra isso. Só que ele mesmo não sabe como fazer, talvez, em alto nível esse dinheiro, porque senão ele faria ele mesmo, né? O Benjamin Graham disse, o assessor de investimento só faz sentido se o portfólio dele for igual ao seu. Então, em vez de fazer o portfólio pra pessoa, tipo, pro cara ter realmente uma gana de fazer dar certo, ele tem que, por exemplo, o seu portfólio tem que ser o mesmo que o dele. Então, tipo, ele vai falar, ó, eu manjo de investimentos e tal, eu tenho minha carteira, a minha carteira vai ser a sua. Porque senão, porque simplesmente, eu vou fazer a carteira do jeito que você quer, os tipos de investimento que você quer. Cara, isso daí é em termos de Benjamin Graham, Buffett, Munger e Value Investing, isso não faz sentido, cara. Se você não sabe de investimento, vai num fundo de índice, tem baixa taxa e tal. Eu vou te ensinar uma dica aqui que ele não coloca, mas que outros autores colocam, né? Que é index funds, fundos de índice. Bons fundos de índice que tem taxas menores e normalmente tem um alfa maior, né? Que é a taxa de retorno. Tem um alfa maior. Agora, os fundos mútuos, ETF, isso daí é. Nem vou falar nada. É o famoso pega-trouxa, né? Aí também tem uma parte aqui que eles falam sobre as partes principais que uma empresa tem que ter, né? Em relação aos pontos principais dele, né? Que é baixo custo, altas margens. Então, que apontam baixo custo. A empresa tem que ter, né? Altas margens de lucro. Ponto 2. Orientado a consumidores, né? Então é uma. Isso daqui é importante. Eu ia pular, mas. Orientado ao consumidor. Isso aqui é o que a escola austríaca também diz. O Bauer aqui, por exemplo, tem um livro chamado The Ultimate Foundation of Value, do Bauer, que no final ele fala qual que é a fundação mais básica de valor, além da questão de subjetividade e tal. É o benefício que aquilo traz para o consumidor. Qual que é o meu benefício em comprar um sorvete? Eu gosto de sorvete, porque pessoas compram, tomam um café amargo e outras pessoas tomam um café com açúcar. Cara, são preferências subjetivas que vai do gosto da pessoa. Se uma empresa não atende o gosto da pessoa, ela não vai ter vendas. Não tem muito segredo. Por exemplo, Call of Duty Infinite Warfare. Nunca joguei, tá? Quero jogar. Dizem que é bom. Marketing péssimo. Todo mundo falou, nossa, um jogo futurista, parece Crysis 3 isso daqui, parece Mass Effect, não parece Call of Duty. E gerou um marketing muito ruim, o que gerou um prospecto de vendas ruim também. Até que tiveram que vender o jogo junto com o Modern Warfare 1 pra poder vender. Meu amigo comprou, por exemplo, porque meu amigo era viciado em Call of Duty, mas... Cara, o grande ponto é que eles não foram orientados ao consumidor. Depois eles foram, porque eles fizeram o MW1 e 2
com base na Primeira Guerra Mundial e Segunda. Eu joguei o 2 é muito bom. Tem uma missão de espionagem extremamente boa. Só que você vê como quando a empresa começa a. Se eles continuassem nessa merda, nessa pira de fazer futurista, como no Black Ops depois, Black Ops 1, por exemplo, eu não joguei o 2 ainda. Eu quero zerar o 2. Até que eu tô querendo pegar o Play 3 pra pegar o Black Ops 2, né? Mas, cara, eles entraram nessa pira de jogo futurista, cara, que se eles continuassem nessa pira, eles iam perder pro Battlefield na época. Não perderam por. Assim, porque eles mudaram essa perspectiva, né? Então, tipo, nunca esse foi o nicho do Call of Duty ser futurista, né? Você não precisa ser futurista, você pode criar outras histórias no ambiente que não é futurista e é só ter criatividade e não só usar história real. Tipo, já teve o Black, como é? Call of Duty Black Hill, Cold War. Bom jogo. Guerra do Vietnã, mas não tem só Guerra do Vietnã, você pode ter Guerra da Coreia, pode ter. Cara, você pode ter um monte de guerra que você pode fazer jogo. É só ter criatividade, cara. A própria Vietnã você pode ter um monte de histórias. Tipo, enfim. Orientado ao consumidor. Eu usei esse exemplo no mercado de games porque é o mercado que eu conheço mais. Um bom portfólio de marketing, inovação, então um pouquinho marketing e inovação. Eu lembro, associado a jogos, né, que o... Cara, o marketing do Mortal Kombat, cara, foi muito bom na época. Os trailers, os outdoors, muito interessante. O marketing do Sonic também. O marketing é extremamente importante para fazer que, sabe, para a informação do produto chegar nas pessoas. Tem pessoas que nem sabem que um produto existe, né? Que é impossível de chegar em todo mundo, né? Então, marketing é muito importante. Sistema de aversão a risco e contabilidade. Então, isso aqui é o mais importante. A aversão a risco, a empresa tem que ser. E uma extremamente boa contabilidade. Eu falei do banco de Cabul no Paquistão, que ele falsificava a contabilidade, né? Então tinha investidor que tinha todo o portfólio. Grande parte, né? Assessor de investimento que tinha grande parte do portfólio no banco de Cabul no Paquistão. E deu merda quando literalmente os lucros eram falsos, tudo falso. As pessoas depositavam ali. Era bom, tipo, ia fazer uma grande diferença um banco bom ali naquela região, né? Mas enfim. Aversão a risco e uma boa contabilidade. Eu tenho que pôr risco, né? O Munger, ele fala muito sobre contabilidade nas conferências da Berkshire Hathaway. Que uma empresa que fala na contabilidade, principalmente de custo e coisa do tipo, opções que geram custo, por exemplo, tu gera problemas. Tipo, não tem como investir numa empresa que falsifica os dados mais importantes dela. Ter uma visão de fundamento análise, né? Você vai investir numa empresa para segurar o estoque por bastante ação por muito tempo, né? Então tem que ter baixo custo, alta margem de lucro, orientado ao consumidor, óbvio, por razões óbvias, e até a escola austríaca totalmente alinhada com isso. Bom marketing, inovação, aversão a risco e uma boa contabilidade, ou seja, uma contabilidade honesta. Ah, então esses são os pontos principais, né? Tem outros pontos aqui que eu posso pôr. Eu vou pôr ali na esquerda, então eu vou apagar alguma coisa ali. Então eu vou apagar aqui. Só para pôr outros pontos, que é uma parte do livro que chama Do's and Don'ts. O que se deve fazer e não deve fazer. Acho bem interessante. Então, vou pôr 8 aqui. Do's and Don'ts, né? O que você deve fazer e o que não deve fazer. Não compra empresas promocionais. Empresas que é só marketing, hype, startup. Isso daí dá merda. De repente dá certo startup, mas entre 1000, não, 10 mil que abrem e uma só dá certo, 5 dá certo, cuidado, né? Não ignore ações transacionadas over the counter, né?
que são de mercados externos. É uma bolsa de valores, etc. Não ignore. Tipo, você pode até comprar junk bonds também. Tem épocas que você pode comprar junk bonds. Tem formas que você pode comprar high yield bonds, que são basicamente crédito que você dá pra empresa, né? A empresa tá na merda, ela emite títulos para você financiar o crédito dela, a possibilidade. E se ela pagar esse crédito, né? Então, por exemplo, a empresa pega um empréstimo, só que ela não tem como pagar. Então ela fala para investidores: ó, gente, vocês, eu vou emitir títulos, high yield bonds, e aí vocês me dão esse dinheiro e eu vou melhorar aqui a minha empresa e depois eu pago esse crédito. Se ela pagar esse crédito, você ganha. Só que isso dá merda, né? Você tem que saber se a empresa pode ou não pagar. Depende aí. Você tem que conhecer a empresa de fato, né? A empresa pode mentir nesse processo. Então, a chance de dar merda é colossal. Mas tem pessoas que investem em high yield bonds. Pessoas de fundamental análise. Então tem mercados que você pode, que são mais alternativos, que tem como fazer alguma coisa. PE ratio, ou preço da ação por ganhos, earnings, é inútil. Deixa eu adicionar um do Buffett. Talvez o próprio autor não concorde com isso, mas... O Benjamin Graham, Security Analyst, também fala a mesma coisa. EBITDA é inútil. A parte de depreciação e amortização é inútil. EBITDA é earnings, ganhos, antes before, juros, que é interest, impostos, até essa parte até que vai. Depreciação e amortização. Depreciação e amortização, na prática, é custo contínuo. Então, na minha opinião, não é. Na opinião do Buffett, do Menger, por exemplo, e do Graham, não é uma forma. É um custo contínuo e não uma relação futura que você possa fazer inferências, né? Então, seu EBITDA não é útil de fato, né? Diversifique, mas não demais. É o que o autor fala. Eu vou pôr a versão do Buffett do Menger. Diversificação. Eu vou falar disso posteriormente. É para não profissionais. É coisa de idiota, né? Você ter. O próprio Peter Lynch falava que ele tinha uns 120 ativos no portfólio dele. Peter Lynch dava certo, mas você não é o Peter Lynch, né, cara? A verdade é que é melhor você ter um portfólio pequeno, com alto ganho, de coisas que você realmente pode ter. A Berkshire Hathaway investir em Coca-Cola, Gillette, General Motors, empresas, American Express, empresas que têm uma perspectiva de ganho futuro muito alta. Eles adquiriam empresas também, mas o grande ponto de diversificação não necessariamente é bom. Normalmente isso é ensinado nas escolas de negócios, etc., mas diversificação não é necessariamente algo bom. Normalmente o primeiro vídeo no YouTube que você vê sobre investimento, o cara fala, não, você tem que se diversificar, não é isso. Tu tem que ter um portfólio pequeno com coisas que você realmente confia que vai dar certo, né? E não ligue pra... Aqui eu vou citar o Robert Schiller, né? Não ligue pra estresse cognitivo, dissonância cognitiva. Então não é porque todo mundo tá falando, vende essa merda. Vende, em 2020, né? Tem que vender ações do Facebook. Tá dando merda no Facebook. Hoje em dia as ações do Facebook estão mais altas do que nunca. Eu vi uma notícia na época, né? Quando as ações do Facebook caíram bruscamente pra 2020. O cara brasileiro lá, que um dos fundadores do Facebook, perde não sei quantos bilhões. Cara, era só ele ficar quieto, cara. Não precisa vender. Você acha que o Facebook ia falir? Não, cara. O Meta ia falir? Hoje as ações estão mais... Era só ele não fazer nada, as ações iam subir posteriormente, ao longo dos anos. Então, às vezes, você tem essa dissonância cognitiva, que é um termo de Robert Schiller também, a economia comportamental, que as pessoas acham que... Deixa eu pôr aqui o nome dele, porque é um dos meus principais economistas. As pessoas acham que
porque todo mundo tá falando uma coisa que vai acontecer. Não, o preço do arroz, não, olha o que aconteceu, aquela chuva no Rio Grande do Sul, tal coisa. Dissonância cognitiva e irracionalidade. Isso só mostra que o mercado é irracional. Mas você não precisa ser irracional todo o tempo. Tu tem que ter racionalidade na economia. Tem que entender que não é porque muitas pessoas estão falando uma coisa em relação a um ativo que é o que é verdade. Embora o que elas falam pode alterar o preço do ativo. Isso acontece. Mas o grande ponto é que todos esses pontos que a gente citou, eles são importantes. O livro, se você ler em inglês, tá de graça na internet. Eu recomendo você comprar também a versão em português, do Philip Fisher. Então, eu creio que a gente já terminou essa parte e depois a gente vai para outras conferências da Berkshire Hathaway. Eu já tô na de 2008, eu vou assistir a de 2009 agora, mas eu já tenho as anotações de outras conferências. Então, os próximos vídeos vai ser bastante sobre investimentos, né? Então, é isso.